Pessoal, meu nome é Fábio, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Física do IFPB, bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e estamos desenvolvendo um projeto cujo objetivo é gravar videoaulas voltadas para o curso técnico integrado ao ensino médio do ProEja aqui do IFPB. E nessa aula, nós iremos iniciar o estudo da dinâmica. Até então, lá na cinemática, nós analisamos o movimento dos corpos sem nos preocuparmos com as causas, ou seja, as forças. Nós analisamos, por exemplo, um movimento de um automóvel que estava se movendo em uma trajetória retilínea com velocidade constante e em determinado momento esse automóvel ele reduz a sua velocidade e realiza uma curva. Não era o nosso objetivo entender o que causou essa redução na velocidade ou o que fizesse com que esse automóvel realizasse essa curva. No entanto, para que isso ocorresse, foi necessária a atuação de algumas forças. Aqui na dinâmica, nós estudaremos as forças e os seus efeitos. As forças são responsáveis por causar essas variações no movimento dos corpos. As forças elas também podem causar outros efeitos, porém não iremos falar sobre isso agora. A princípio, iremos discutir a relação entre força e movimento, a começar pelo conceito de força. O que é força? Então, quando nós exercemos um esforço muscular para puxar ou empurrar um objeto, nós estamos comunicando uma força a esse objeto. Por exemplo, nessa imagem da esquerda, essa pessoa ela exerce uma força ao empurrar essa caixa. Nessa imagem da direita, essa pessoa ela exerce uma força ao puxar esse carro. E de maneira semelhante, em nosso cotidiano, nós precisamos exercer uma certa força para levantar um objeto ou empurrar uma mesa, por exemplo. Essa relação entre força e movimento, ela é objeto de estudo desde a antiguidade. Um filósofo chamado Aristóteles, que viveu entre os anos 384 e 322 a.C., ele tinha o seguinte pensamento a respeito do movimento dos corpos. Ele acreditava que um corpo só poderia permanecer em movimento se existisse a atuação de uma força sobre ele. No momento em que essa força deixasse de existir, o corpo deixaria de se mover. Por exemplo, vamos olhar para esse bloco em cima dessa superfície horizontal. Se esse bloco estiver em repouso e nenhuma força atuar sobre ele, ele irá permanecer em repouso. No momento em que uma força passa a atuar sobre esse bloco, ele começaria a se mover. No entanto, esse bloco ele retornaria ao repouso no momento em que a força deixasse de atuar sobre ele. E então, não haveria a possibilidade desse bloco continuar esse movimento sem que essa força atuasse sobre ele. De certa forma, essa afirmação de Aristóteles ela pode parecer correta, pois em nossas experiências diárias vemos que os objetos de um modo geral só se encontram em movimento
quando estão sendo puxados ou empurrados. Um livro, por exemplo, quando empurrado sobre uma mesa, para imediatamente quando a força deixa de atuar sobre ele. E da mesma forma, vemos isso acontecer quando empurramos, por exemplo, uma mesa ou uma cadeira. Mas eu pergunto para vocês, será que existe alguma condição na qual um objeto ele pode se manter em movimento sem que nenhuma força atue sobre ele? Para Aristóteles, isso não seria possível. E esse pensamento foi o que predominou por muito tempo. No entanto, entre os anos 1564 e 1642, surgiu um cientista chamado Galileu. Galileu, ele realizou vários experimentos relacionados ao movimento dos corpos. E entre seus vários experimentos, Galileu percebeu o seguinte: imaginem aqui uma esfera em cima de uma superfície horizontal. Irei chamar essas superfícies de superfície 1, superfície 2 e superfície 3. Olhando agora para a superfície 1. Imagine que essa esfera está em repouso em cima dessa superfície e ela é empurrada com certa força. Galileu percebeu que, mesmo depois que essa esfera deixa de ser empurrada, ela continua a se mover por uma certa distância. A esfera iria parar aqui, por exemplo. Com esse experimento, Galileu percebeu que é possível a esfera continuar se movendo, mesmo sem a atuação de uma força sobre ela. Então Galileu ele repetiu o experimento. Porém, dessa vez, ele poliu a superfície, deixando a superfície mais lisa. Olhando agora para a superfície 2. A esfera foi empurrada, porém dessa vez, nessa superfície um pouco mais lisa, essa esfera ela percorreu uma distância maior do que da primeira vez. Olhando para a superfície 3, o mesmo procedimento foi repetido. A superfície foi polida e a esfera foi colocada em movimento com a mesma força. Novamente, a distância percorrida pela esfera foi maior. Então Galileu percebeu que a esfera ela deixa de se mover em virtude de uma força de resistência ao movimento que surge devido à interação entre a esfera e a superfície. E quanto mais lisa essa superfície, menor essa força de resistência ao movimento. Sendo assim, se fosse possível tornar essa superfície completamente lisa, a esfera ela continuaria a se mover indefinidamente, ou seja, ela não iria parar. Desta forma, Galileu foi percebendo que os corpos em geral apresentam uma tendência natural de permanecerem em repouso se estiverem em repouso ou de permanecerem em movimento se estiverem em movimento. No entanto, essa tendência natural dos corpos de permanecerem em movimento
apresenta duas características bem definidas. A primeira é que o movimento é em linha reta, o que a gente chama de movimento retilíneo. E a segunda característica é que essa velocidade é constante, ou seja, se um corpo for colocado em movimento a 5 km por hora, sua tendência natural é permanecer sempre com essa mesma velocidade. Quando isso acontece, a gente diz que o movimento é uniforme. Quando a velocidade é constante. Então, generalizando suas conclusões, Galileu chegou ao seguinte resultado: se um corpo estiver em repouso, é necessária a ação de uma força sobre ele para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente, em linha reta, com velocidade constante. Na próxima aula, nós veremos o trabalho desenvolvido por Newton a partir dessas ideias.